Não mexe no meu Scrum de estimação. Você não sabe nada de ágil e o Scrum não deve ser mudado. Isso não está no guia do Scrum, então não pode ser feito. O Scrum não pode ser utilizado com projetos. Você está ultrapassado e quer usar o Scrum diferente do que ele é. O Scrum não pode ser adaptado. Scrum só é Scrum. Aos amantes do método Scrum e também a todos que já ouviram essas frases por aí, esse vídeo é para você. Vou te contar a verdade nua e crua sobre frases como essa, e especialmente o que pode e o que não pode ser usado com o Scrum e se pode ou não pode mudar o Scrum. Então, fique comigo até o final e resolva essas questões de uma vez por todas. Inclusive, você aí apaixonado pelo Scrum, cuidado com paixões, elas matam. E se eu fosse, você não sairia desse vídeo antes do final dele. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre Agile, Business Agility, boas práticas de gestão, desenvolvimento de produtos, estratégia, OKR, carreira e muito mais, direcionado a aumentar a performance de profissionais, times e organizações. E falando de Scrum, eu sou o líder dos tradutores do Guia do Scrum do inglês para o português no Brasil desde 2011. Então é um assunto que eu conheço bem e por isso me atrevi a gravar esse vídeo. Então aproveite, contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber as notificações de vídeos novos que chegam toda semana. Bom, antes de mais nada, quero que você saiba que eu não vou colocar a minha opinião ou achismos nesse vídeo. O que eu vou falar está totalmente amparado pelo Guia do Scrum e o que os autores falam e afirmam em relação à interpretação correta do próprio guia. Então, se você não concordar comigo, na verdade, não estará concordando com os autores Jeff Sutherland e Ken Schwaber, ok? O Guia do Scrum teve sua última publicação oficial em 2020 e eu vou deixar na descrição o link da versão oficial da Scrum.org em português Brasil que eu e a equipe de tradutores oficiais fizemos. Então, não deixe de pegar a sua cópia para conferir o que veremos por aí. Não sei se você sabe, mas quando os autores lançam uma nova versão do Scrum Guide, eles fazem também um evento aberto e online para comentar e explicar as alterações realizadas. E também, algumas vezes, para desfazerem mitos criados a respeito do Scrum. Vou começar falando justamente sobre 2 pontos que eram mal entendidos nos guias mais antigos e que foi mudado e explicado pelos autores na última versão. As famosas 3 perguntas da Daily Scrum e o time de desenvolvimento. Nas versões anteriores a 2020, o Guia do Scrum tinha um trecho que falava exatamente o seguinte: alguns times de desenvolvimento utilizarão perguntas, outros se basearão em discussões. Aqui segue um exemplo do que pode ser utilizado. E depois vinham as perguntas. O que eu fiz ontem que ajudou o time, o que eu farei hoje para ajudar o time, e eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o time de atingir a nossa meta? E todo mundo utilizava essas perguntas como se fosse obrigatório. Times e times repetiam essas frases em todas as dailies por aí. E muitos diziam que não se podia mudar essa pergunta porque elas estavam no guia. Aqui temos o primeiro exemplo do mau uso do Guia do Scrum. Primeiro, o guia é bem claro ao dizer que alguns times utilizarão e outros não, e que essas perguntas são apenas exemplos. Então não era necessário ou requisitado que times por aí as repetissem como mantras. Porém, muitos não acreditavam quando alguns, como eu, falavam sobre isso. Então, o que os autores fizeram? Tiraram esse trecho do guia, porque eles não queriam que continuassem a perpetuar essa falha. Outro ponto de mau uso do guia foi o caso do time Scrum e do time de desenvolvimento, onde o correto sempre foi o time de desenvolvimento ser parte do time Scrum, e junto com o Product Owner e Scrum Master. Porém, muitos profissionais, times e empresas por aí, interpretaram que se podia ter o time de desenvolvimento separado e que com isso o time Scrum era apenas com PO e ou Scrum Master e o time de desenvolvimento era outro. O que os autores fizeram para resolver esse dilema? Tiraram o time de desenvolvimento e deixaram apenas como um papel chamado Developers. Porque, mais uma vez, falar somente não estava adiantando. Então veja,
O guia Scrum não traz tudo exatamente definido e por isso alguns podem sim interpretar errado ou até serem orientados e ensinados a usarem errado. Então cuidado com a sua interpretação. Se vai interpretar, busque fontes confiáveis e que nem sempre será o seu colega apaixonado pelo Scrum que ele mesmo criou na cabeça dele. Agora vem a parte que interessa mais fortemente e talvez doa em algumas pessoas. Mas como não estou aqui para agradar ninguém, tenho que te falar a verdade e espero que você não seja a pessoa que ficará brava comigo. Beleza? Na página 4 do Guia Scrum de 2020, os autores colocaram a seguinte frase. Eu vou ler exatamente como eles escreveram, eu não vou retirar ou colocar nada, ok? Então preste atenção total, porque essa frase resume tudo. O framework Scrum é propositalmente incompleto, apenas definindo as partes necessárias para implementar a teoria Scrum. O Scrum é construído sobre a inteligência coletiva das pessoas que o utilizam. Em vez de fornecer às pessoas instruções detalhadas, as regras do guia do Scrum orientam seus relacionamentos e interações. Vou repetir a parte mais significativa e que não deixa margem para interpretação. É uma frase direta e autoexplicativa. O Scrum é construído sobre a inteligência coletiva das pessoas que o utilizam. Pum! Então, meu querido e minha querida, é lógico que a gente pode mudar o Scrum. Mas e o Scrum But, Fábio? As implementações que são tipo Scrum e que prejudicam tanto a aplicação do Scrum e a performance dos times? Esta é uma boa pergunta e os autores também comentaram sobre isso no evento de lançamento da última versão. O Scrum But só é aplicado quando você remove algo do Scrum e não quando você complementa o Scrum com algo. Vou explicar melhor que isso é bem importante e interessante. Então, para os autores do Scrum, você não pode remover nada do Scrum, como papéis, eventos e artefatos. Então, para você ter um Scrum rodando, você deve ter o Team Scrum, composto por um Scrum Master, um Product Owner e Developers, e realizar Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. Além de utilizar os artefatos Product Backlog, Sprint Backlog e incremento do produto. As regras são delicadas e também é preciso tomar cuidado, pois os próprios autores mencionam na frase que eu trouxe que as regras do guia orientam seus relacionamentos e interações. Então, não é a questão de seguir obrigatoriamente sem flexibilizar nada. É de seguir a orientação e ver se atende à necessidade. Como, por exemplo, os time box dos eventos e o tamanho do time. Inclusive, tamanho do time é outro exemplo para os malucos e aficionados por métodos e manuais. A última versão traz na página 6 que o time Scrum é pequeno e com normalmente 10 ou menos pessoas, ou seja, pode ser mais e o mundo não vai acabar. Então, Scrum But é quando você remove algo, como por exemplo, o seu time Scrum não tem Scrum Master, ou você não faz uma Sprint Review, então você tem um Scrum But. Agora, se você inclui algo para complementar o que o guia do Scrum não fala nada, isso não é considerado Scrum But e pode ser feito. Então, por exemplo, se o produto a ser construído pelo time Scrum é parte de um projeto maior, onde há controle de custos, receitas e contratos com fornecedores. O Scrum Guide não fala nada sobre isso, então é algo que, se é preciso ser feito em conjunto com a construção do produto, pode ser adicionado um papel ao time Scrum que seja responsável por esses trabalhos. Pior que chega a ser engraçado falar sobre isso, porque a mesma pessoa que fala que não é para mexer no Scrum, que não pode ter isso ou aquilo, ao mesmo tempo usa histórias de usuário, usa Burn Down ou até o Kanban junto com o Scrum. E aí eu pergunto, onde está isso no Scrum Guide? Eu mesmo te respondo, não está em lugar nenhum. Foi adicionado para complementar o Scrum e contribuir com os trabalhos do time Scrum. Então, por favor, pare de repetir essas frases de que não pode mexer no Scrum, não está no guia, não pode fazer, porque a grande verdade é que você está errado e não entendeu nem o que é agilidade. A agilidade é adaptação, alta adaptação para entregar melhores resultados.
E como é possível ser adaptativo se não se pode mexer nem em um método que deveria ajudar na busca dessa agilidade? Travar um framework, bloquear alterações em um processo de trabalho é anti-ágil. As coisas não funcionam e você não vai fazer nada diferente porque o manual não diz nada sobre isso ou aquilo? É isso mesmo? Então, corre lá e lê de novo o Guia do Scrum na página 11, tópico Sprint Retrospective, onde os autores dizem bem assim, ó: o Scrum Team inspeciona como foi a última sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua definição de pronto. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio do trabalho. Presta atenção que eu vou ler a última parte de novo. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio de trabalho. Que elementos são esses? Interações, processos, ferramentas. Por exemplo, muitos desses elementos são adicionados para complementar o Scrum. E só assim que o Scrum e o time Scrum irá funcionar. Antes de terminar, tem algo ainda mais importante do que tudo isso que eu falei sobre o Scrum. É que a agilidade não se resume ao Scrum e nem a nenhum outro método. Se a sua preocupação ainda é seguir um método à risca, você não entendeu nada sobre agilidade e muito menos sobre resultados de produto, bons produtos e resultados organizacionais. Você não deve querer implementar um método perfeitamente. Isso não é resultado. Qualquer método é meio do caminho, é uma forma de fazer. Você tem que querer melhorar o resultado do seu produto, do seu cliente e da sua empresa. É isso que de fato é importante. Vou contar um exemplo super breve sobre resultados mais importantes do que método. Há mais ou menos 10 anos, eu era Scrum Master de um time de desenvolvimento de produto educacional. Desenvolvíamos cursos à distância usando Scrum. E eu fui a pessoa que introduziu o Scrum na empresa. Então estávamos, naquele momento, construindo o melhor Scrum para eles, assim como o Jeff e o Ken falam no guia. Montamos nossa sprint e estávamos há algumas semanas rodando tudo direitinho, como diz o manual. Porém, as dailies não estavam sendo boas, porque tínhamos um trabalho forte de conteudistas, que nesse caso eram as pessoas que criavam os conteúdos para os cursos à distância. E esse trabalho não evolui diariamente e nem faz sentido ficar falando que escreveu X páginas por dia ou que saiu da página X para a página Y de um dia para o outro. O trabalho é mais que isso e mais longo. E a evolução ocorre muito mais de uma semana para outra, especialmente devido ao trabalho criativo e complexo de criar conteúdo. Então adivinha só, mudamos de diária para semanal. E mesmo que você me chame de herege, te afirmo que funcionou bem pra caramba e começou a fluir ainda melhor os resultados e os acompanhamentos, e todos ficaram muito satisfeitos com o formato, tanto o time interno quanto os clientes. Então, deixamos assim, porque o mais importante é o resultado final e não o método ser mantido em um altar de malucos que o veneram. Então, para finalizar, não venere, não endeuse e não seja apaixonado pelo seu método. Se você quer se apaixonar por algo, se apaixone pelo seu cliente e pelos resultados que você pode gerar para o seu cliente e para a sua organização. E use métodos para te ajudar com esses resultados e não se apegue a eles nunca. Bom, é isso. Fique à vontade para discordar de mim, só não vale ficar falando mal de mim aí nos corredores da sua empresa com os seus colegas de trabalho. Faz o seguinte, posta um comentário aqui colocando a sua visão e a gente conversa numa boa, de forma produtiva e buscando aprender junto, beleza? Então é isso, concordando ou discordando de mim, comenta aí e deixa a sua opinião. E não vá embora antes de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acredita que precisa ver esse vídeo. Sempre que você fizer isso, vai me ajudar e vai me dar mais animação para gravar e soltar mais material como esse. Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.